compromisso com Ele. Mas na história, vocês viram aí o seguinte: qual é a importância de uma promessa? Você já fez promessa para alguém na vida? Já fez promessa para Deus na vida? Pelo menos um dia do ano eu sei que todo mundo aqui faz uma promessinha. É na virada do ano. Aquelas novas resoluções do ano novo. A gente faz uma resolução que esse ano eu vou emagrecer tantos quilos, que ao começar esse novo ano eu vou... É o mês que os ginásios ganham dinheiro de todo mundo, porque todo mundo vai lá e tem aquelas promoções e compra lá o passe lá de algum gym, de alguma coisa. 3 meses depois ninguém aparece por lá. É o mês que todo mundo faz a promessa que esse ano eu vou ler a Bíblia toda. E já tem gente que sabe o Gênesis 1 de cor. Porque todo ano começa pelo Gênesis 1 de novo. E continua no ano que vem, começa pelo Gênesis 1, Gênesis 2, e já sabe o primeiro livro da Bíblia de cor. E fica por ele mesmo. Por isso que eu falo para as pessoas: é melhor você prometer a Deus de ler a Bíblia todos os dias do ano, do que ler a Bíblia toda em um ano. Entenderam a diferença aí, né? Porque todo dia você tem que comer espiritualmente. E tem gente que tenta ler a Bíblia logo em 3 meses de uma vez e passa sem nada espiritual para o resto do ano. E não é por aí. Você vai de pouquinho em pouquinho, mas você tem que se alimentar todo dia. Então você já fez promessa, você sabe o que eu estou falando hoje. Abrindo bem o jogo com vocês. A gente promete uma coisa e depois não cumpre. Mas acontece também que até onde vai a sua palavra? E se você olhar para você mesmo, você vai chegar à conclusão que você vai mais longe na sua palavra, dependendo de quão longe vai o seu relacionamento com a pessoa e com as circunstâncias na qual você prometeu alguma coisa. E no filme aí que a gente viu aí, que foi cenas tiradas daquele filme Forrest Gump, with Tom Hanks, ele passa por aquela experiência ali, o início de uma amizade que vocês viram, conhecem ali no ônibus, e depois lá no exército, depois eles fazem promessa um para o outro, se acontecer alguma coisa, e ali eles, no meio da batalha, eles têm que conviver na batalha, no dia a dia, fazendo planos para o futuro, para poder dar energia para eles terem alguma coisa para poder viver. As pessoas que sobreviveram os centros de treinamento, de prisão na Alemanha, no tempo lá da Alemanha, foram pessoas que tinham no seu coração sempre um projeto de vida. Um dia eu vou terminar de escrever a minha peça musical, um dia eu vou acabar de pintar aquele quadro, um dia eu vou acabar de escrever um livro, um dia eu vou acabar de fazer isso, um dia eu vou fazer alguma coisa. E por causa que eles tinham aquela vontade tão grande de realizar um sonho, aquilo dava para eles garra de viver e prometendo para si mesmo o que eles iam fazer na vida. No caso aqui deles, eles prometeram uns para os outros: olha, a gente sair dessa aqui, nós vamos fazer isso. Fizeram ali uma parceria, e então depois veio uma fatalidade na vida deles, e vocês viram ali o rapaz, o soldado lá, o Forrest, e o seu amigo Bubba. E o Bubba acabou falecendo naquele desastre, veio o ataque, ele carregando o seu amigo, mas mesmo depois que o seu amigo morreu, ele foi atrás de cumprir a promessa, e ele chegou lá, vocês viram a frase falando lá: eu sempre cumpro minhas promessas. Pegando o exemplo ali, será que a gente, esse tipo de gente que sempre pensa em querer cumprir a promessa que a gente faz? Tanto é que ele chegou lá nesse jeitão dele, simples de ser, humilde de falar, e com as suas dificuldades e tudo, e a esposa, sem nem saber quem que ele era, já foi logo falando para ele: você é doido ou você está se fazendo de idiota? Não acreditou nele. Que as pessoas, quando fazem promessas e cumprem suas promessas, hoje em dia podem até ser consideradas como malucos, idiotas. Porque hoje em dia quando que alguém ia chegar e lá cumprir a promessa de alguém que já tinha sido até morto? E ele respondeu muito bem e falou assim: não, idiota não sou eu, o idiota é aquele que faz idiotice. E no conceito dele, ele não estava fazendo nenhuma idiotice, devia ir visitar a família. E depois daquilo ainda foi lá prestar. Teve mais um ato de honra na vida dele, não só de compromisso na história deles, mas ele teve um ato de honra de ir lá prestar respeito, foi até o cemitério em honra à vida do seu amigo que tinha falecido. Vocês veem uma trajetória que tem aí de honra e compromisso na vida, que é muito similar também, a gente colocando e trazendo isso agora para a vida espiritual. Eu quero convidar vocês para fazer uma jornada comigo.
E o personagem de muitos que poderia ser escolhido na Bíblia, eu escolhi então o personagem de Pedro, porque tem alguma coisa muito a ver com honra e compromisso. E eu tenho uma vontade muito grande, quando chegar no céu, de encontrar Pedro pessoalmente e ver. É uma das partes mais lindas que eu acho na Bíblia. Adoro pregar cada vez mais sobre esse assunto aqui na Bíblia. Me sinto, sabe, conectado com essa experiência pessoal de Pedro. E ali, Cristo e Pedro, aquele relacionamento entre eles, aquela confiança que Pedro tinha em Jesus e Jesus tinha em Pedro, foi uma confiança que foi fruto de uma amizade, de um tempo que eles começaram a viver juntos um com o outro. E o início de uma amizade começou quando Jesus mesmo, ele começa essa amizade com todos nós, quando ele falou em São João capítulo 15, verso 13 a 14, Jesus disse o seguinte: ninguém tem maior amor do que este de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Você pode ter um amigo que for. Você tem algum amigo que você é capaz de dar a vida por esse seu amigo? Se você passar por essa experiência, e Jesus então falou o seguinte: vocês são meus amigos se vocês fizerem o que eu mando. Está percebendo que no meio da amizade sempre existe um compromisso. A gente é amigo, mas a gente respeita essa amizade até o ponto que até onde você e eu vamos juntos nessa amizade. Até que ponto a gente realmente vai ter um compromisso com essa amizade. É a amizade do casamento, é o relacionamento, é o compromisso, é o pacto, é a amizade um com o outro, é o compromisso com os nossos filhos, é o compromisso com todo mundo. Eu não consigo entender ainda na nossa jornada como seres humanos, é porque quando a gente tem filho, a gente acha que o compromisso maior tem que ser com os filhos do que com a esposa e com o esposo. E muitas vezes a gente confunde as coisas e acaba tendo amor mais pelos filhos e esquece de ter amor pela esposa ou pelo esposo. E depois até as pessoas: olha, filho, papai e mamãe te amam muito, nós vamos continuar te amando muito, vamos ter honra e compromisso com vocês, mas entre a gente não vai ter mais. Acabou o nosso amor um pelo outro, mas a gente promete a você que a gente vai ter amor por você. O que vocês acham que as crianças estão pensando? Conta outra. Se vocês não conseguiram cumprir o pacto entre vocês não conseguem cumprir o pacto com a gente? É isso que estão pensando na cabecinha deles. Aí ficam tudo confuso. Aí eles começam a pensar: o que nós fizemos de errado? Nós é que somos culpados dessa história toda aí. Que a criança toma para si tudo quanto é coisa que acontece dentro da casa, pega a responsabilidade para si. Na vida cristã, às vezes alguma coisa não vai certo e acontece uma fatalidade com a gente, qualquer coisa, a gente começa a tentar encontrar quem foi o culpado. E às vezes não tem culpado nem nada, simplesmente aconteceu. Oh, como eu fiquei nervoso na minha vida quando eu descobri um diagnóstico que eu não queria ter, nem desejo o diagnóstico nem do meu maior inimigo. E eu fiquei pensando e remoendo e chorando e tal. Quem é o culpado disso? O que aconteceu? O que eu fiz de errado? Eu ficava pensando desde o dia que eu nasci, tudo que eu fiz na vida, para descobrir o que eu fiz de errado, poder ser justificativa para poder ficar doente, ou ficar são, ou ficar isso, aquilo, outro. E você sofre mais ainda, porque na realidade o que Deus quer, Ele prometeu para você, é que você vai ser amigo dEle, Ele vai cuidar de você, não importa o que aconteça. Por isso que a promessa foram feitas, e Pedro fez promessa para Jesus. Ele falou o seguinte: Jesus, eu jamais te negarei. Não foi isso que Pedro prometeu? Vamos ver lá, Mateus capítulo 26, verso 35. Pedro virou para Jesus e falou o seguinte: ainda que me seja necessário morrer contigo. Ó, juro de pé junto, beijo meus dedinhos, tudo, mas olha, pode o que for necessário morrer contigo, de modo algum te negarei. E a gente usa esse texto da Bíblia só para condenar Pedro, mas olha o que a Bíblia fala no restante do verso aí. Quando Pedro falou isso, todos os outros discípulos disseram a mesma coisa. Então a gente que é discípulo de Jesus, você e eu que decidimos a seguir Jesus, por isso somos chamados cristãos, é porque nós somos seguidores de Jesus, a gente prometeu seguir a Jesus. E a gente prometeu andar com Ele. Estou seguindo a Jesus Cristo, esse caminho não desisto, atrás não volto nunca mais. É assim que a gente canta. Já parou para pensar na letra dessa música? Estou seguindo a Jesus Cristo. Mas quando a gente vai com esse caminho, a promessa de Jesus foi feita.